início de ano e a gente sempre tenta fazer algumas projeções para as empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, principalmente para quem gosta da questão de dividendos. Em 2021, várias empresas passaram por maus bocados, não distribuíram dividendos tão bons assim, mas algumas para 2022 têm perspectiva de melhora e é por isso que eu quero trazer 5 empresas que têm grandes chances de pagar dividendos acima da nossa Selic. De qualquer maneira, antes de trazer essas empresas, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e acompanhem a gente também no blog do Trademap, porque lá a gente colocou também algumas empresas que devem pagar dividendos acima da nossa inflação. E isso é muito importante para a gente não perder o nosso poder de compra. Mas enfim, agora vamos para as empresas. Bom, pessoal, eu quero começar trazendo a Vale. A Vale eu acho que é uma das empresas mais difíceis da gente conseguir realmente cravar algum número, porque ela tem o minério de ferro que influencia muito no resultado dela. Então nós vimos o minério de ferro em 2020, início de 2021, sendo negociado a aproximadamente $200 a tonelada. Ele caiu praticamente pela metade ao longo do ano passado e agora a gente estima que esse valor ele consiga se estabilizar um pouquinho até ter uma leve recuperação, ficando aí em torno de 120, $130 a tonelada. Com base nisso e com base em como a Vale opera hoje, ela consegue gerar muito caixa também, ela deve então distribuir em 2022, na situação que está hoje, pelo menos 9% de dividend yield. Porém, se nós tivermos uma recuperação um pouco mais forte, uma demanda maior por minério de ferro, então pode ser que Vale chegue a distribuir até 18%. É uma banda relativamente grande, mas quando nós estamos falando de empresas de commodity, não tem jeito. O importante é que o mínimo esperado já é um valor relativamente bom. Agora, saindo desse setor de commodities, eu quero trazer para vocês então um setor que eu considero um pouco mais perene, que é justamente o setor de energia, e são essas empresas então que até têm um histórico relativamente bom e longo de pagarem bons dividendos. Eu quero começar trazendo a própria Engie. Hoje, como vocês podem ver, a Engie tem um dividend yield de 4,5% aproximadamente. Só que o que acontece? Ela tem buscado diversificar bastante o seu portfólio, de produtos e de serviços, entrando na questão da transmissão, de transporte de gás, e tudo isso deve fomentar então resultados mais fortes neste ano de 2022 e também ajudar a mitigar os riscos hidrológicos. Então essas questões de secas e tudo mais, a Engie ainda continua sofrendo, mas com certeza muito menos do que ela sofria no passado. E por conta disso, juntamente com as perspectivas boas para 2022, é que ela consiga entregar então um dividend yield de pelo menos 11%. E ainda no setor de energia, eu quero trazer agora para vocês a Taesa. A Taesa com certeza é considerada uma das melhores pagadoras de dividendos da nossa história. Se a gente considerar os últimos 10 anos, a média de dividend yield dela é mais de 10,5%, 11%. E para esse ano de 2022, então, a história não deve ser diferente, porque ela está sim dentro de um setor que é considerado relativamente seguro, a parte de transmissão de energia. Então ela é pouco afetada, ou quase nada afetada, na verdade, quando a gente tem essas questões hidrológicas, quando a gente tem essa questão da energia subindo bastante, talvez aumentando o nível de inadimplência e por aí vai. Então ela é um case que a gente considera bem seguro e que deve continuar, pagando bons dividendos. Agora, saindo do setor de energia, que sim, é muito seguro, é um dos mais perenes, a gente continua em setores perenes, mas nós vamos falar de bancos. Eu quero começar falando de um dos bancos que, apesar de estar em um setor perene, tem alguns riscos por ser estatal, por ter o dedinho do governo ali no fim das contas, que é o Banco do Brasil. Então, esse ano nós temos ano de eleições e geralmente as estatais elas sofrem muito mais com essa questão de volatilidade. Mas no quesito de dividendos, hoje o Banco do Brasil, como vocês podem ver, tem um dividendo aí de 6,25%. E o que aconteceu nesses últimos 2 anos para os bancos, Desde que veio a pandemia, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele colocou uma norma para os bancos que eles não poderiam distribuir mais do que o Estatuto Social. Quando virou em 2021, eles aumentaram essa fatia, por exemplo, quem distribuía 25% para 30%, e agora em 2022, essa situação ela deve ser normalizada.
Ponto muito importante justamente pensando nisso, a distribuição dos dividendos pode sim aumentar ao ponto que o lucro dos bancos também deve crescer. Considerando também que os bancos eles têm feito grandes investimentos ao longo desses últimos anos e caso eles não tenham grandes investimentos, novos investimentos para fazer neste ano de 2022, então eles podem sim distribuir boa parte do lucro com os seus acionistas. E a estimativa para Banco do Brasil é que esse dividend yield ele possa ultrapassar sim os 12%. Mas para isso é claro que a gente precisa ficar de olho e claro que a gente também está considerando os preços de Banco do Brasil no dia de hoje, né? Porque hoje o Banco do Brasil é um dos bancos que negocia a múltiplos muito baixos, abaixo da sua média e até mesmo abaixo da média do setor. Ele negocia abaixo do seu preço pelo valor patrimonial que a gente chama também. Enfim, pessoal, saindo de Banco do Brasil e trazendo a nossa última, mas não menos importante empresa, a gente segue no setor financeiro e nós vamos falar ainda de um banco que é um dos maiores bancos que a gente tem então aqui no Brasil, que é o Itaú. Itaú hoje tem um dividend yield muito baixinho de 2,9%, como vocês bem podem ver aqui, só que ao mesmo tempo, se vocês observarem o próprio gráfico de distribuição, vocês vão ver que eles realmente distribuíram poucos dividendos em relação a 2020, 2021 e a estimativa é justamente essa que eu trouxe para vocês. Muitos bancos ficaram relativamente descontados, né, ao longo desses últimos anos, claro que alguns já conseguiram se recuperar, mas se para esse ano eles seguirem nessa toada, na mesma quantia de investimentos que eles têm feito e o lucro aumentar bastante, justamente por conta dessa retomada econômica que a gente está esperando depois desse tombo, né, de 2020 e 2021, então ele também pode ser um banco que venha a distribuir pelo menos 9,5%. Enfim, pessoal, basicamente são essas as 5 empresas que eu coloquei no radar para quem gosta de dividendos. É claro que a gente precisa ressaltar que quando a gente recebe os dividendos da empresa, isso tudo ele é descontado da própria cotação da ação na Bolsa de Valores, né? Mas de qualquer maneira, os dividendos eles podem sim ser reinvestidos para que você faça o famoso juros compostos e tem muitas pessoas que utilizam essa estratégia de dividendos não somente pensando nisso, mas justamente pensando em ter aquela rendinha, aquele pingadinho que entra ali às vezes todos os meses, como é o caso de Itaú e Bradesco, né, que tem uma frequência um pouco maior de pagamento, ou em períodos um pouco alternados, né, se a gente olhar para outras empresas também. Mas enfim, cabe dentro de alguma estratégia, quero saber se vocês investem em empresas de dividendos, me contem já aqui nos comentários, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.